Hoje nós vamos falar a respeito da matéria de variação linguística, uma das matérias mais interessantes que a gente tem na área textual. Para a gente poder falar um pouco dela, primeiro eu trouxe um textinho do Mário de Andrade, que fala assim: que importa que alguns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais, que tem sim o 500 réis meridional vira tostão do Rio para o norte? Juntos formamos este assombro de misérias e grandezas, Brasil, nome de vegetal. Bom, o que eu queria que a gente percebesse inicialmente nesse textinho do Mário de Andrade? Olha como ele fala sobre as regiões do país, como ele fala que essas regiões têm falares diferentes. Todos nós, por exemplo, que estamos aqui no país, estamos no Brasil, ou estamos em Portugal, por exemplo, nós vamos ter ritmos de fala diferentes, apesar da língua ainda ser a língua portuguesa. Ou seja, nós temos diferenças. A língua portuguesa não é única. A gente tem essa noção, às vezes. A gente fica pensando, olha, eu estou falando em português, uma língua única, perfeita, fechada. Não. De uma região para outra muda, mas não só. Às vezes, dentro de uma mesma região ali, um mesmo lugar, uma mesma cidade, aliás, às vezes não sempre, você tem falares diferentes. O falar de uma pessoa que está numa região mais pobre ou mais rica da cidade pode mudar. Às vezes também nós temos, aliás, muitas vezes, sempre, a mesma pessoa falando de formas diferentes. A essa matéria nós damos o nome de variação linguística. Então, gente, a variação linguística vai mostrar que todas as línguas possuem regras, a gente sabe disso. Mesmo uma língua indígena, uma língua ágrafa, que não tem escrita, ela vai possuir regras. Você, numa língua indígena, não vai ter, por exemplo, uma estrutura que a pessoa utiliza a forma como quiser, de repente, um artigo, um substantivo. Ela pode não saber que é um artigo ou um substantivo, mas aquilo ali vai funcionar daquela forma e ela vai usar numa regra. Essa ideia de que as línguas têm regra nos fazem pensar que as línguas são todas iguais. Ou seja, que o português é todo igual, volto nessa ideia. Porém, apesar dessas regras, os nossos falantes não falam da mesma forma. É para isso que eu dei esse poema inicial, para a gente enxergar isso. Os falantes eles vão falar de formas diferentes, em regiões diferentes, em situações diferentes. Então, por exemplo, quando você pensa na mesma pessoa, em momentos diferentes da vida, ela não usa a mesma forma de linguagem. Eu, por exemplo, estou aqui dando uma aula para vocês. Se, porventura, eu estivesse na minha casa, com marido, filhos, eu estaria em uma outra situação e minha linguagem seria diferente. Se eu, no entanto, estivesse num encontro com o grande reitor de uma universidade, provavelmente a minha variação linguística ia mudar também. Então, a gente não fala da mesma forma. A gente, às vezes, avalia até com quem a gente vai falar para saber o que a gente vai falar. Então, apesar das regras, em regiões diferentes não se fala da mesma forma e a mesma pessoa não fala da mesma forma. Então, as regras, elas mantêm um certo padrão para que as pessoas se entendam, mas dentro desse padrão há infinitas variações. Então, há sempre uma grande variação. E é isso que a gente chama de variação linguística. Então, o que é a matéria de variação linguística que nós estamos vendo hoje? São as mudanças da linguagem. Variação, mudança linguística da língua. Então, a variação linguística estuda as mudanças da língua, as mudanças da nossa linguagem. Bom, existem vários tipos de linguagem. Eu listei alguns aqui para a gente poder ver o que nós vamos trabalhar nessa aula. A gente tem a variação padrão, também chamada de norma culta padrão por muitos. Temos a variação informal e a coloquial. Muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Há diferenças entre o que é informal e o que é coloquial. Então, nós também vamos ter que analisar isso. Temos a variação sociocultural, que também é uma estrutura bastante interessante. A situacional, a regional, também chamada de geográfica, que já inclusive foi citada no poema. A variação histórica, a língua através dos tempos. O hermetismo, que são as erudições, estrutura mais fechada de língua, e a língua técnica ou jargão. E terminando, hoje nós podemos falar da variação linguística que está na internet, que não é usada só para a internet, mas que nós temos também, aquele VC, KD, né, BLZ para beleza. Então, tá tudo beleza? BLZ, assim que se escreve na internet. Isso também é parte de uma variação. Então, esses são os tipos de linguagem que nós vamos fazer nessa aula, é abordar cada um deles e entender e compreender cada um deles. Bom, em relação à norma culta padrão, ou linguagem padrão, o que seria isso? Para a gente poder dar um exemplo, eu vou dar uma frase para vocês. Eu acho que fica mais fácil de ver no uso.
O dia foi demasiadamente estafante. Sentar-me-ei nesta confortável cadeira para recompor-me de meu desgaste físico. Vamos imaginar, então, esse uso dessa frase. Bom, a gente, ao ouvir isso, pode fazer algumas suposições sobre o emissor. Quem é o emissor? Aquele que está falando essa frase. Vocês concordam comigo que esse emissor possui boa instrução? Uma pessoa que tem um baixíssimo nível escolar, ela não vai conseguir criar essa frase. Provavelmente, não estou generalizando, mas é provável. Quando você fala, o dia foi demasiadamente estafante, você fala, essa pessoa estudou. Outra coisa que a gente pode pensar, que ela tem um bom nível sociocultural. Isso pode ser até um preconceito, mas é uma realidade. A gente associa muito a nossa fala a um nível socioeconômico. Quando a gente fala no 171, é exatamente esse, né? Que fala bem, que ninguém imagina que ele seja ali um 171, né? Mas ele ludibria a pessoa. Mas essa ideia de que se ela fala bem, se ela se porta bem, ela tem bom nível socioeconômico. Leu bastante, nível cultural, então a gente imagina que ela leia bastante para conseguir falar assim, e podemos ainda pensar que ela se aperfeiçoou na forma linguística, né, do idioma. Então, ela estudou isso por mais tempo. Alguns autores, né, vão separar norma culta e padrão, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas, de forma geral, numa prova, quando você fala em norma culta padrão, o que você está pensando? Você está pensando nessa estrutura mais gramatical, aceita e vista até como uma estrutura ideal, que é usada exatamente na nossa cabeça por essas pessoas que têm um bom nível de instrução, que aperfeiçoou o estudo da língua, que tem bom nível sociocultural. Então, na verdade, as pessoas que estudaram um pouco mais não vão falar também dessa forma que a gente viu o tempo todo. Vocês concordam com isso? Por quê? Porque mesmo que eu tenha estudado muito e tenha a condição de dizer que o dia está demasiadamente estafante, não necessariamente eu vou usar essa estrutura na minha casa, por exemplo. Então, lembrando que ela vai variar. Mas essas pessoas que conseguem usar isso têm uma norma culta, conhecem e dominam. A forma linguística que a gente escolhe, ela vai depender da situação em que a gente está. Então, se eu estou, num momento em que eu tenho um contato maior com um dada pessoa, com um dado nível da pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir escolher a minha forma de linguagem. E aí, de repente, se eu estou fazendo uma entrevista com um grande reitor, eu vou preferir essa estrutura sim. Mas a gente sabe também que para fazer uso de uma língua dessa forma que a gente apresentou no exemplo, o dia foi demasiadamente estafante, que um bom domínio gramatical a pessoa tem que ter, com certeza. Isso é indiscutível. Então, mesmo que ela não fale assim o tempo todo, para ela dar conta de falar, ela tem que ter domínio. Podemos pensar ainda que a norma culta padrão, e isso facilita bastante, eu falo muito isso para os meus alunos, é o conceito de ideal na gramática. Nós não usamos o tempo todo, mas a gramática, livro, vê isso como a estrutura ideal, aquela estrutura correta, ideal da língua. E ela tem prestígio, isso é indiscutível. Se você tiver 2 engenheiros fazendo uma entrevista, e um fala assim, olha, nós vai construir uns baita prédio, e o outro fala, nós faremos prédios maravilhosos, às vezes o primeiro sabe fazer muito melhor as contas, sabe fazer a resistência dos materiais bem melhor, consegue fazer um prédio muito melhor, mas quem que vai ser contratado? Provavelmente o segundo, porque ele fala adequadamente. Então, é uma forma de prestígio. Então, isso é indiscutível. A gramática considera ela ideal e ela é uma forma de prestígio. Podemos pensar ainda que essa é a ensinada nas escolas. Quando você está estudando, o que o professor quer que você aprenda? A norma culta padrão, a estrutura ideal. E é uma linguagem comum em textos científicos, em avaliações, em textos didáticos. Então, ela é a linguagem comum, por exemplo, de uma prova. Uma prova normalmente vem na norma culta padrão.